E aí ele volta essa pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Claro que é aquele que no primeiro momento disse não quero, mas depois resolveu fazer a vontade do Pai. E Jesus conta este evangelho, o evangelho de Mateus, que era um publicano até conhecer Jesus, e Jesus vai dizer que os cobradores de impostos, Mateus também era cobrador de impostos, e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, ou seja, chegarão primeiro no reino de Deus do que estes que são os guardiães da lei. Por quê? Não é que seja uma condição ou um critério para entrar no reino de Deus ser prostituta ou cobrador de impostos. A condição é acolher a palavra de Deus. Não é estar na igreja, que eu posso estar e não acolher a palavra de Deus. Não basta eu falar ao vento, aos quatro cantos, que eu amo a Deus, que eu respeito a Deus, que eu adoro a Deus, quando as minhas atitudes negam tudo que eu falo. Porque existe uma palavra que salva, é a palavra de Deus, é a palavra com P maiúsculo. A outra palavra, que é a nossa, ela não é capaz de nos salvar. O que nos salva são as nossas atitudes, não o que eu falo, mas o que eu faço, ou as atitudes pautadas na palavra de Deus. E aí Jesus desmascara esses homens que não são coerentes. Até eram homens religiosos, observavam a lei, cumpriam o preceito do sábado, ir para a sinagoga, no templo, escutar a palavra. O que Jesus critica é a falta de coerência entre o falar ou o rezar e a vida, o agir. Porque dizer que é cristão, todos nós podemos dizer que somos cristãos. Dizer que somos santos, todos nós podemos dizer. Dizer que já estamos salvos, também podemos dizer. Mas será que a minha atitude, ou minhas atitudes, são atitudes de quem realmente faz a vontade de Deus? Não. Segunda leitura de São Paulo aos Filipenses, a esta comunidade, Paulo escreve esta carta, porque a comunidade estava ali unida, se abraçando, querendo bem um ao outro, de joelho, rezando o texto, rezando a quaresma de São Miguel. Não, a comunidade estava brigando, querendo ser pior que o outro, um querendo passar por cima do outro, querendo ser mais santo, mais importante do que o outro. E Paulo vai escrever esta carta para chamar a atenção que o sentimento que devemos cultivar em nós são os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, os sentimentos que existem em Cristo Jesus. E que sentimentos são esses? Nós ouvimos a leitura da oração inicial. Deus manifesta o seu poder, sobretudo, no perdão e na misericórdia. É o sentimento, sobretudo, não somente, mas sobretudo, no perdão e na misericórdia. E uma comunidade que é fundada a partir do exemplo de Paulo, da palavra de Deus, e agora que está dividida, que sentimento é esse? E aí Paulo vai mais ainda: não façais por competição ou vanglória, nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. Não é cada um julgue que o outro é pior do que você. Na prática é assim: eu julgo que o outro é pior, que eu sou melhor, que eu sou mais importante, que eu devo ocupar o primeiro lugar. Não. Cada um tem que julgar que o outro, o próximo, é mais importante do que eu. E que nós estamos numa comunidade de fé, querendo, buscando a santidade, não a perdição. E até alguns dizem, né? Mas a igreja não salva. Não. Quem salva é Jesus Cristo. Eu posso estar na igreja e estar perdido, se no meu coração eu não cultivo o sentimento de Jesus, que é o perdão e a misericórdia. Ah, que eu mereço. Não é verdade.
servir tendo em vista Jesus Cristo e não querer ser melhor do que o outro, mas eu preciso dar o melhor de mim, porque é a Cristo que eu sirvo. E aí vem porque precisamos com humildade, cada um que julgue que o outro é mais importante. Para eu chegar a Jesus Cristo, eu tenho que passar pelo próximo. Para eu chegar ao amor a Jesus Cristo, eu tenho que chegar até o amor ao próximo. Se eu nego o amor, o respeito, o perdão e a misericórdia ao próximo, eu não vou alcançar de Deus o perdão e a misericórdia. O próprio Jesus disse: eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não é odiai-vos uns aos outros, é amai-vos. E amar passa pelo perdão, passa pela misericórdia. É essa a medida. Se nós queremos entrar no reino de Deus, é preciso que nós acolhamos a palavra de Deus. E acolher, eu encontrei Jesus. Como se tivesse na lata do lixo, né? Solto lá, abandonado. A mãe dele passou lá e jogou ele lá. Se eu pegar ele para cá, ele está perdido. Sou eu que estou perdido, eu me deixo encontrar com Jesus. Porque Jesus não sai do lugar dele. Sou eu que me distancio dele. À medida que eu me afasto dos sentimentos próprios de Cristo, sou eu que estou me distanciando, dizendo não a Jesus, dizendo não a um projeto de vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, estes sumos sacerdotes, anciãos, eram homens de fé. Eram homens do templo, mas não era suficiente, porque o seu coração estava distante de Deus. E mais ainda, nós podemos estar na igreja distante de Deus. Eu posso estar com a Eucaristia na mão e o meu coração bem distante de Deus, bem distante. Eu cultivo sentimentos de ódio, rancor, vingança por próximo. E esses sentimentos são reprovados por Deus. Paulo deixa claro isso. Uma comunidade dividida pode ter certeza que Deus não está presente. Uma comunidade que se alimenta de fofoca, de disputa, de competição, de vanglória, pode ter certeza que Jesus não está ali. Não está. A gente vai chutando ele. Ao invés de achar, encontrar Jesus, vai chutando ele da nossa vida. É assim também na família. Uma família que briga, que não consegue se entender, pode ter certeza que Deus não está ali, não. É preciso resgatar a presença de Deus. É preciso colocar-se diante de Deus. É preciso, tudo aquilo que nós assumimos, que nós tenhamos diante dos olhos unicamente Jesus Cristo. É Ele que é o Senhor da nossa vida e não a nossa vaidade, que tudo passa. A primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel, que é uma lição para os ouvintes, ele vai dizer: assim diz o Senhor, vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. A gente quer ensinar a Deus sem Deus. Um dia desse uma pessoa me procurou: padre, como é possível um traficante tal ser salvo? Eu fico para brigar com Deus. Se Deus quer salvar e ele se arrependeu, eu vou dizer: ei Deus, não salve não, condene esse diabo, né? Não, eu vou brigar com Deus. Agora eu vou querer determinar a vontade de Deus. Vou rezar para cair no raio se for meu inimigo? Não. Tem coisas que quando eu chegar na vida dele, pergunta a Deus porque ele agiu daquela forma. Mas eu não posso determinar, eu não sei a vontade de Deus. Eu busco fazer a vontade dele na minha vida, mas do outro eu não sei. Deus que conhece o nosso coração e pode até no momento de vida se arrepender. É impossível isso? Para nós humanos, sim, mas para Deus não é. Para Deus tudo é possível. E aí o profeta vai dizer que é a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta. É Deus que castiga o ser humano quando peca? Tem gente que acredita nisso, né?
Tem uma personalidade das redes sociais que fala que Deus é quase um demônio, né? É quase castiga, maltrata, mata, esfola, tira o corpo e tudo. Quando o ímpio, não, quando o justo se desvia da justiça, quando o santo se desvia da santidade, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Ou seja, é consequência de uma escolha feita. Tirar Deus da vida. Tirando Deus da nossa vida, nós vamos trilhar o caminho da morte. Mas, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito da justiça, conserva a própria vida. Quando o pecador se arrepende, ele conserva a sua própria vida. Por isso, caros irmãos e irmãs, todo o nosso agir traz consigo consequências próprias do nosso agir. Vou tirar esse negócio que Deus castiga. Olha, Deus castiga. Não encontrei na Bíblia. Quem sabe por que quando encontrar, a gente possa bater um papo, né? Mas as nossas ações, elas trazem consequências. A nossa incoerência com a fé que professamos traz consequências. É preciso deixar Deus ser Deus e eu buscar a minha conversão. É preciso fazer com que, de fato, a igreja seja um espaço de oração e comunhão, como a minha família. Deve ser um espaço de oração e comunhão. E o profeta vai concluir dizendo: arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Arrepender-se dos pecados significa exatamente: o que me levou a me distanciar de Deus, agora eu deixo para trás e vou aproximar-me de Deus, fazendo a sua vontade. E Jesus diz mais ainda: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor